Bem-vindo ao Bertoldo Cast. Hoje eu estou aqui com dois novos membros da equipe da Bertoldo. Eu sou Flávio Augusto e eu vou pedir para eles se apresentarem. Olá, eu sou o Christian, desenvolvedor front-end aqui na Bertoldo. Eu sou Fernanda, sou designer gráfico aqui no Bertoldo. Ótimo. Bom, o nosso assunto de hoje é sobre layout da loja virtual. Então a gente vai falar da parte visual da loja virtual e tudo que está relacionado ao layout. E é uma parte bastante importante, né, Fernanda? É muito importante, porque o layout em si é como se fosse a vitrine da sua loja. É a primeira coisa que a pessoa vê. Quando ela conecta na internet, ela entra na sua loja, a primeira coisa que ela vai ver vai ser o visual. Então é muito importante que esse visual esteja adequado para a pessoa sentir confiança suficiente para poder comprar na sua loja. Isso. Bom, talvez a gente também possa falar, Cristian, dessa questão da diferença aí do layout com a funcionalidade, que às vezes a pessoa enxerga a loja virtual como uma coisa só. Mas existem pelo menos duas grandes divisões aí. Porque no final das contas, toda loja virtual, todo sistema é feito de componentes. Então a gente pode visualizar o layout como um componente super importante que muitas vezes pode decidir se a pessoa vai fazer a compra ou não, muito mesmo por essa questão da segurança. Eu acho que um termo até que eu costumo utilizar é que eu não quero entrar numa loja que passa aquela impressão de nossa, peguei vírus. Claro. Na verdade, assim, uma coisa que várias pesquisas já mostraram é que uma das coisas que mais deixa a pessoa desistir de uma compra numa loja virtual é o layout amador. Quando você tem um layout amador que não te dá segurança, obviamente a pessoa procura outra loja, porque a distância é de um clique, né? Ele clica e vai para outra loja imediatamente. Agora, outra coisa também importante, talvez seja a gente falar um pouquinho aí da diferença entre front-end e back-end, né? Sim. O front-end, eu acho que simplificando, é o que o usuário tem acesso, é o que você vê. Quando você acessa a sua loja no seu navegador, tudo que você está visualizando, aquilo é o front-end, é o que chega. E a gente também tem o back-end. O back-end pode-se dizer que é a parte sistemática, é o que acontece por trás dos panos para a sua loja funcionar. Você pode até entender como as funcionalidades da sua loja assim, de uma maneira muito simplificada, mas é isso. Então hoje a gente quer concentrar não nas funcionalidades, mas no visual. Então tudo que a gente vai estar falando aqui é sobre a questão do layout da sua loja. Eu acho que a gente podia aprofundar aí alguns pontos que deixam o layout mais amador. O que vocês acham dos problemas que a gente tem encontrado aí com os clientes? Eu acho que é sempre mais fácil apontar os problemas, né? Porque a gente costuma ver um pouco disso quando os clientes entram aqui na Bertoldo, mas não é só questão de ter problemas, né, na loja, é questão de ter mesmo uma noção completa do que faz um bom layout, entendeu? Então o layout de uma loja virtual começa com a identidade da sua empresa. Isso. Primeira coisa que precisa ter é a sua loja ou a sua empresa, seu negócio, ela tem uma identidade, ela tem um logotipo, ela tem uma paleta de cores para esse logotipo. Não tem como a gente começar a desenhar um layout, fazer um projeto, qualquer projeto de design em si, se a gente não tem uma identidade prévia, a menos que a gente for criar essa identidade, que também é outra área do design gráfico, né? Mas no caso a gente não faz aqui no Bertoldo. Aqui a gente não faz, porque os clientes já chegam com a identidade, né, pronta. E a partir dessa identidade, desse logotipo e dessas cores é que a gente vai criar a loja virtual. Obviamente, o negócio tem que estar relacionado à identidade da empresa, porque a identidade da empresa ela comunica alguma coisa. Claro. A empresa quer passar uma mensagem, obviamente essa mensagem está refletida na identidade. O que eu costumo falar é que, na verdade não eu, né? O conceito geral de design gráfico é que a gente está aqui para passar uma ideia, para passar uma mensagem, resolver um problema. Então a própria identidade da empresa quer passar uma mensagem, obviamente a loja virtual, né, os seus produtos, onde você vai colocá-los, também quer passar essa mensagem. Então o primeiro ponto que tem que ser visto assim, né, olhado com bastante atenção é a identidade da empresa. A sua empresa tem uma identidade? Claro. Ela está de acordo com as coisas que você vende, né? Então é a partir daí que a gente começa a desenhar esse layout, né? E talvez uma coisa também que eu diria é o seguinte, a concorrência no e-commerce está cada dia maior. Você tem milhares de lojas, então se você não tem um conceito de marca, uma definição clara de marca, de quais são os seus diferenciais em relação à concorrência, obviamente você já sai perdendo. E sem ter isso, é impossível colocar isso no layout. É muito difícil criar uma coisa assim do zero, né? Por isso que é importante.
no final das contas o layout ele tem que ser construído em cima do produto, em cima do segmento da loja. Afinal das contas, não faz muito sentido eu construir uma loja com aparência X, sendo que meu produto é Y. Minha loja tem que estar apta a, digamos assim, vender o nosso peixe. Eu diria que coerência é uma coisa hoje super importante. Uma marca tem que ser coerente, né? Não adianta você querer mostrar uma imagem daquilo que você não é, porque inevitavelmente as pessoas vão descobrir a verdade. A verdade ela sempre aparece, né? Seja na hora que você vai entregar seu produto, enfim. Se o produto não é aquilo que você está mostrando, não adianta. Então assim, eu acho que esse ponto é um ponto super importante. A identidade visual, né, da sua marca e principalmente da sua loja. Então, o design ali da sua loja, né, da interface, ele tem que refletir os seus valores, tem que refletir a sua marca. Isso tem que ser bem planejado, né? É o que a gente falou um pouquinho no início, que o Christian falou, a gente entra na loja virtual, né, e a gente sempre tem um pezinho atrás de saber se aquele lugar é seguro, porque a gente vai colocar nossos dados lá, a gente vai colocar cartão de crédito, a gente vai colocar nosso nome, às vezes CPF. Então qual que é a primeira coisa que a gente vai olhar? Se aquela loja não está profissionalmente, vou colocar entre aspas, bonita, ou seja, ela não passa essa imagem, essa mensagem de que você está num lugar seguro, num lugar profissional, você não vai colocar seus dados lá. Claro. Por isso que é importante a identidade estar estampada bem ali, de uma forma coerente, para você ter confiança de que você vai comprar. E uma coisa também que acontece muito é assim, querendo ou não, no e-commerce existem muitas empresas que já aplicaram golpes usando e-commerce. Então lojas virtuais falsas, por exemplo. Black Friday, isso é bastante comum, o cara anunciar uma televisão pela metade do preço. E muitas vezes aquilo ali não é verdade, né? Então assim, e eu acho que assim, um dos elementos que as pessoas já aprenderam, né, que o consumidor já está atento talvez um site que é uma fraude, a interface possa dar alguns sinais disso, né? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. De repente, talvez não vai ter um endereço, não vai ter um CNPJ, que são coisas visualmente que você pode acompanhar. Quer dizer, se dentro do projeto gráfico ali não teve uma preocupação de mostrar esses dados, o telefone de contato, né, o endereço, o CNPJ, já é um ponto para você ficar atento ali, você como consumidor. Agora, se a sua loja é uma loja, né, que realmente tem um negócio sério, que vai vender, que vai entregar o produto, mas está cometendo esse erro, talvez você fique equiparada a alguém que está cometendo uma fraude, o que é péssimo, né? Exatamente, até em questão de uso de cor, uma cor que você usar errada, ou que não seja adequada, não falo nem errada, né, que não seja adequada à funcionalidade que ela quer propor, a pessoa já vai ficar desconfiada. A gente sempre tem que se colocar no lugar do cliente, até porque a gente também é cliente de outras lojas. Então a gente sempre tem que ficar atento a essas coisas. Acho que outro ponto que também cai bastante nessa diferenciação de layout profissional para um layout amador é a questão da intuitividade. Eu quero entrar numa loja e eu quero saber navegar na loja. Eu não quero ficar perdido, eu quero ter uma boa usabilidade, eu quero ter uma boa acessibilidade. Acho que uma coisa que difere bastante é o usuário conseguir chegar onde que ele precisa chegar sem ninguém precisar falar para ele. Exatamente. Tipo aquela máxima, né? Não me faça pensar, né? Eu conseguir navegar sem ter que pensar muito, né? Bom, outro ponto também que eu queria chamar a atenção aqui é tipo essas lojas faça você mesmo. Não sei se, né? Tem várias aí no mercado que a pessoa começa com investimento zero. Beleza, eu acho que é um bom jeito da pessoa começar a fazer um teste e tudo, mas o problema é que em geral elas têm um layout bem amador. Essa semana mesmo eu vi uma loja que fez um check-up com a gente e eu achei muito engraçado. Tinha uma área embaixo assim, no rodapé escrito assim, aqui é o rodapé principal. E a pessoa, obviamente, deveria ter tirado aquele texto ou colocado um texto de substituição. A loja dela estava produtiva escrito, aqui entra o rodapé principal. Sei lá, então tipo assim, é hiper amador uma coisa dessa. E talvez seja porque a pessoa é ela mesma que fez aquilo. Então, né? Outra coisa também que me parece que acontece muito nessas lojas do estilo faça você mesmo, que reflete muito a falta de profissionalismo, é imagem distorcida. A pessoa não soube preparar uma imagem para aplicar num banner. E tem um caso pior que eu acho, que é o cara não saber preparar o logotipo dele, o logo dele, ele já está distorcido. Você vê que ele está apertado, esticado. Então essas imagens amadoras, eu acho que isso
né, reflete demais. Bastante, né? Porque a pessoa, se a gente olha para as lojas que são, né, mais profissionais e tudo, a gente percebe o quão cuidadosas elas foram com cada detalhe. E a gente também está preocupado com isso, como eu disse, a gente também é cliente de outras lojas. A gente faz as lojas aqui na Bertoldo e tudo, por isso que a gente está atento a esses pequenos detalhes. Então, uma informação no rodapé que está errada, uma imagem que está distorcida, um logotipo que está errado, faz a diferença, e isso é fato. Faz a diferença, com certeza. Acho que talvez um pensamento que muitas vezes até que seja inconsciente é que, poxa, se aquele elemento na loja está quebrado, se aquela imagem está distorcida, se isso é um problema que eu estou vendo, eu imagino um problema que vai ter quando eu colocar meu cartão de crédito nela. Exatamente. E é aquilo que eu falei, se a pessoa ficar em dúvida, ela sai daquela loja e procura outra. Outra coisa também que eu ia falar aqui, talvez que as pessoas não prestam muita atenção na questão do layout, é texto. De repente o cara faz um banner com 1 milhão, né, um texto gigante ali, que fica ruim da pessoa ler, né, enfim, é muita informação. Ou às vezes faz o contrário, faz um banner sem nenhum texto. Então essa parte, né, do conteúdo textual, assim, pensando dentro do layout, eu acho que é outro ponto também que as pessoas precisariam pensar melhor, assim, para escrever de uma maneira mais adequada para o seu consumidor. Eu acho que nesse ponto já emenda com o que a gente vai falar daqui um pouquinho, que é sobre a questão de as formas de uso e onde são usadas, né? A gente tem que entender que o uso da internet não é a mesma coisa que você acessar um site de uma loja, não é a mesma coisa que você sentar na sua cama e ler um livro, são coisas diferentes. Essa questão de texto é onde você está e o que você está fazendo. Você está lendo o livro, você está provavelmente parado, lendo o texto, você está lá para aquilo. Agora, se você vai acessar um site, vai acessar uma loja virtual, você entrou lá para procurar um produto e comprar este produto. É o mesmo uso de texto, você acha que é semelhante com você está sentado na cama lendo o livro, você está acessando a internet? São usos diferentes, plataformas diferentes, e isso também já meio que faz um gancho com o que a gente vai falar daqui um pouquinho sobre o tipo de plataforma. Acho que a gente já pode até falar de uma vez. Já vai emendando, né? Que a gente quer falar um pouquinho sobre das várias telas, né? A diferença de uso no computador, no celular, tablet, que hoje em dia é um dos pontos mais importantes quando a gente está desenvolvendo um projeto de site, de loja virtual, porque as pessoas acessam as coisas em plataformas diferentes. E tamanhos de tela diferentes, o que obviamente, né, é muito complicado. Uma coisa é você ver uma loja virtual numa tela grande de um computador, outra coisa é ver a mesma loja numa tela pequena de um celular. É óbvio que não dá para ser igual, né? Então talvez a gente pudesse falar um pouco disso aí, de layout responsivo, layout adaptativo, né? Isso. Aqui igual o Flávio já falou, entra muito nessa questão do layout responsivo e adaptativo. São termos diferentes, são coisas diferentes. O responsivo é aquele layout que ele é construído para ele meio que se adaptar. Acho que eu não quero causar muita confusão utilizando esses termos, mas eu vou tentar não confundir. O responsivo é aquele layout que ele foi feito para quando ser executado no navegador, ele vai simplesmente se adaptar à tela. Ao tamanho da tela. Os itens ou vão ficar menores, alguns vão ser escondidos, outros vão ser reconstruídos. Agora, o layout adaptativo não. O layout adaptativo é aquele layout... Também é chamado de mobile. Muita gente chama de layout mobile. Também é chamado de layout mobile. Acho que a gente pode utilizar esse termo para não causar confusão. O layout mobile, ele é realmente construído para o mobile, tanto tablets, smartphones, que são essas telas um pouco menores, então ele é construído para ele ter tanto uma maior questão de usabilidade em dispositivos móveis, tanto também questão de performance. Performance é uma coisa que tem que ser estudada na hora da construção do layout. Claro, só para fechar aqui, assim, só para ficar mais claro, assim, o layout responsivo, a gente cria um layout só e ele é capaz de aparecer de uma maneira razoavelmente adequada em qualquer tamanho de tela. A gente está falando de um layout que vai mudando o seu comportamento. E já o adaptativo ao mobile, a ideia é eu crio um layout para desktop, para tela grande, e outros layouts para telas pequenas. Então, na verdade, é como se eu estivesse fazendo 2 layouts ou vários layouts. Qual que é o impacto disso? É que, obviamente, o mobile vai dar uma performance, um resultado melhor, porque ele foi construído uma versão para tela grande e outra para tela pequena. Mas o problema disso é que o custo é maior, o tempo é maior, então é uma questão de custo-benefício.
Assim, só para não deixar passar batido, uma coisa que eu queria dizer aqui de layout é: ainda existem lojas virtuais que não usam nem responsivo e nem adaptativo, ou seja, o cara só está pronto para vender no desktop. E já tem várias pesquisas indicando aí que a maioria das compras, já mais de 50% das compras do e-commerce está vindo de celular, ou seja, vamos pensar que seja metade no desktop e metade no celular. Quem não tem um layout preparado para vender em dispositivo com tela pequena, está perdendo metade da venda. Então, se ele vende 100, ele poderia estar vendendo 200, assim, numa conta grosseira aqui, mas só para dar uma ideia. Então, assim, a primeira coisa talvez de layout é essa: você tem que estar preocupado em ter um layout para dispositivo móvel, né? Sim. E resumindo bastante de tudo que a gente falou aqui, é assim, o que o designer propõe para sua loja. Você quer passar uma mensagem para alguma pessoa através de uma plataforma. Então, resumindo tudo que a gente falou em 3 pontos que a gente precisa estar atento: é qual mensagem a gente quer passar, para quem e aonde. Isso, eu acho que essa é a coisa. E outra coisa também, assim, você entender que esse é um valor do seu negócio, algo muito importante, um ativo muito valioso, porque no fundo as pessoas vão lembrar da sua loja pelo layout dela. A imagem que eles vão gravar, obviamente, é o que eles viram. Então, se ela tiver uma boa primeira impressão e uma experiência positiva durante todo o uso, isso só tende a favorecer tanto que ela faça a compra, e talvez o efeito que seja para mim mais interessante, que ela tenha vontade de voltar a comprar. Exatamente. Porque quando você tem clientes que voltam a comprar, o melhor do e-commerce é quando você está trazendo gente que volta a comprar sem você precisar fazer investimento em marketing, enfim. É a fidelidade, é a fidelidade do cliente, exatamente. Clássica fidelidade. Eu acho que era isso aí. Fechado? Tem bastante coisa que dá pra gente falar, principalmente de questão essa de mobile, né? Já que a gente tá sempre acessando o celular e tudo, mas acho que vale a pena deixar para o próximo episódio. Exatamente, o que eu ia falar é isso. Se você tiver dúvida aí sobre layout, quiser saber algum ponto específico, manda essa dúvida pra gente, deixa um comentário se você estiver assistindo no YouTube, se não, manda uma mensagem pra gente no nosso site, que o nosso objetivo aqui é te ajudar. E no mais é isso. Obrigado por você ter nos acompanhado aí nesse episódio do Bertoldo Cast. Assina o nosso canal, liga lá o sininho para você ser notificado dos próximos episódios. E nós estamos juntos. Obrigado. Até mais. Obrigada, gente.